esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu vos digo, se vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolariza com o seu irmão será réu em juízo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Você está acompanhando, através da Goldnet, a Santa Missa, diretamente da Igreja São José, da cidade de Rio Paranaíba. Ouçamos agora a reflexão do presidente da celebração. Meus irmãos e irmãs, queridos irmãos que estão aqui, você que nos acompanha através dos meios de comunicação, nós nos reunimos para a celebração do 6º domingo do tempo comum. Pretendo falar pouco, porque senão eles falam que o padre falou muito, né, no começo. Nós vamos ter 6 anos para falar, né? Eu brinquei lá na Igreja São Francisco que eu sou o novo padre e não o padre novo, né? Alguém falou: sou que é o padre novo? Eu falei: meia boca. Não sou mais o padre novo. Mas eu sou o novo padre, né? Uma semana que estou aqui. O padre novo é o padre Emílio, né? Ele é 1 ano e pouco de padre e também de idade, né? É mais novo do que eu, bem mais novo do que eu. Então ele está na vantagem. Além de ser o padre novo, é o novo padre, né? Eu só sou o novo padre. Padre novo eu não sou. Mas brincadeiras, né? Só para quebrar o gelo, né? Descontrair um pouco. Uma alegria, hoje nós celebramos o 6º domingo do tempo comum. Se fôssemos pensar em uma palavra como fio condutor da liturgia da palavra desse domingo, seria a lei, né? A lei de Deus, ou Deus e a lei. Então, nos é proposto a lei de Deus para a vida, né? Os mandamentos, a lei para a vida. Estamos no Evangelho de São Mateus, no chamado Sermão da Montanha, ainda no capítulo 5º do Evangelho de São Mateus. E ele se relaciona com a primeira leitura do texto do Eclesiástico, um texto de aproximadamente 180 anos antes de Cristo. E o texto do Eclesiástico, é importante que o autor sagrado nos coloca diante de uma palavra, né, escolha, a liberdade humana, a escolha. Então começa o autor dizendo que se guardar os mandamentos, né,
se confiar em Deus, né, tu também viverás. Diante de ti é posto o fogo e a água, a vida e a morte, né? E aí vai contrapondo, né? O bem e o mal. Então, a proposta da escolha. Escolher o bem, escolher a vida, escolher estar com Deus. A lei nos é proposta para que possamos escolher cumpri-la, vivê-la, assumi-la, mas como lei de vida. E não como um fardo, porque é a lei do amor de Deus para conosco. O texto do Evangelho de São Mateus que nós ouvimos, o folheto nos traz a versão resumida, né, a versão breve. Mas ele é bem extenso, né? E é interessante porque no começo Jesus diz a eles: eu não vim abolir a lei, acabar com a lei. Porque eles já tinham, né, e viviam as leis. É interessante no Evangelho como Jesus debate com os fariseus. Por exemplo, os fariseus eram exímios observadores da lei, mas de forma, às vezes, externa, mecânica. E Jesus vai dizer, né, que era preciso viver isso sem viver, né, deixar de lado a misericórdia, o amor e a realidade do lado do bem. Então, no texto de hoje, capítulo 5 de São Mateus, Jesus diz, né, não vim abolir. E esta expressão também foi dito aos antigos, né, e eu, porém, vos digo. Então, Jesus dá um passo além, o cumprimento. Não matarás. Mas Jesus vai, respeite a vida. E aí, Jesus vai dizer para amar com profundo amor. A lei permitia, né, a carta de divórcio, era outro esquema, outro estilo de vida. Mas era de forma, inclusive, somente para o homem, né? E Jesus vai dizer, não, é preciso, é importante que tenham essa dinâmica, essa realidade de viver a lei como a lei da vida. Ouvir o que foi dito, né? O sim seja sim para Deus, para a lei. E eu gostaria de terminar ressaltando o salmo que nós rezamos. Inclusive cantamos o refrão, né? É feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Na caminhada com Deus, na caminhada cristã, na caminhada de viver os mandamentos, de viver o Evangelho, nós devemos progredir, fazer um progresso, fazer um crescimento. E a progressão vai indicar que não é que nós nunca erramos, né? Aliás, é interessante porque, por exemplo, quando a gente reflete sobre a vida dos santos, né? Quem são os santos? Os santos não são aqueles que nunca erraram, mas às vezes aqueles que erraram muito, mas conseguiram se reconciliar com Deus, deixar-se reconciliar com Deus. Foram aqueles que conseguiram viver o Evangelho, colocar a lei do amor como princípio no coração. Me vem à mente aqui agora uma santa quase que do nosso tempo, né? Dizem que alguém conversando, perguntando para Santa Teresa de Calcutá, que ela fazia, cuidava dos doentes e etc. E falou assim, isso é muito difícil, né? Eu não faria isso por dinheiro nenhum. Aí diz que ela respondeu, também não, por dinheiro não, mas eu faço por amor a Jesus, por amor a Deus, por amor ao Evangelho.
Conta-se que ela deu essa resposta, né? Esse ensinamento que se torna um ensinamento. Então, nosso relacionamento com Deus não é por dinheiro, não é por mecânico, não é por cumprimento, não é por medo, mas deve ser por amor. Nós vamos progredir na lei do Senhor. Nós vamos progredir nos ensinamentos do Senhor. Que possamos, meus irmãos e irmãs, escolher a lei de Deus, escolher os mandamentos do amor de Deus. E como diz o autor sagrado, faz isso e viverás. Não no sentido de viver muitos anos na nossa vida, mas viver a alegria de estar caminhando, progredindo, seguindo, vivendo a lei de Deus no dia a dia, na nossa comunidade, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.